Ela nunca imaginou que um simples plantão poderia mudar completamente sua vida. No elevador da ala VIP, o destino colocou frente a frente dois mundos que jamais deveriam se cruzar. De um lado, uma enfermeira comum, dedicada, invisível aos olhos do luxo e do poder. Do outro, um bilionário acostumado a ter tudo, menos o que realmente importa. O que começou como um encontro improvável se transformou em algo que nem o dinheiro, nem a solidão poderiam comprar. Se prepare, porque essa não é só uma história de amor. É uma história de transformação, de coragem e de tudo aquilo que faz a vida realmente valer a pena. Ela era só uma enfermeira, até ele aparecer no elevador da ala VIP. O elevador privativo para a ala VIP do Hospital São Bento, em São Paulo, nunca pareceu tão lento. Dentro dele, Miguel Valle era como uma tempestade vestida num terno sob medida. Gravata preta afrouxada, maxilar travado e olhos mais frios que o céu cinza de uma manhã de junho na capital paulista. Ninguém dava más notícias para Miguel Valle. Eles sabiam bem disso. Mas naquela manhã o telefone tocou. E não foi um dos seus assessores, foi diretamente do hospital. Sua avó desmaiou, está inconsciente. A equipe está tentando estabilizá-la. Quando ele chegou, metade do hospital já sabia que o herdeiro infame dos Valle estava no prédio. Mas nada disso importava. Só uma pessoa importava. Dona Vivian Valle, 87 anos, coração grande demais para um mundo tão duro. E a única pessoa que Miguel alguma vez permitiu que se aproximasse dele. As portas do elevador se abriram com aquele som abafado e metálico. Uma enfermeira estava no fim do corredor, conversando com o médico. Ela se virou assim que viu Miguel se aproximando, prancheta na mão. Expressão calma, segura, completamente impassível, diante do homem que avançava como quem carrega R$500 milhão e uma nuvem de tempestade no olhar. "O senhor é o senhor Valle?" ela perguntou. Miguel não diminuiu o passo. "Onde ela está?" "Ela está estável agora", respondeu a enfermeira. Firme, mas foi por pouco. Ele parou, respirando fundo. "E você é?" A enfermeira Helena Martins respondeu, estendendo a mão. Ele não apertou. "Me leve até ela", se Helena segurou o olhar dele por um instante. "Claro. Mas preciso que o senhor mantenha a calma e o silêncio. Ela está consciente, mas muito fraca." Miguel não respondeu. Não sabia lidar com fraqueza. Mas seguiu. O quarto da UTI cheirava a antisséptico, misturado ao perfume leve das orquídeas, as flores favoritas de Dona Vivian. Ela parecia absurdamente frágil na cama, cercada de fios e aparelhos, a pele pálida contrastando com os lençóis brancos. "Miguel", ela sussurrou com um sorriso cansado. O peito dele apertou. "Eu tô aqui." Helena se afastou discretamente, mas não saiu. Miguel nem percebeu. Já estava sentado ao lado da cama, ajeitando com cuidado os fios de cabelo prateado da avó e dizendo coisas que ninguém jamais imaginaria ouvir sair da boca dele. Helena nunca teve muita paciência para homens poderosos. Viu de perto, nos anos trabalhando no pronto-socorro, quantas vezes dinheiro tentava desafiar a morte. Mas viu Miguel Valle segurar a mão da avó como um menino que nunca aprendeu a rezar. Ele ficou a noite inteira. Não comeu. Não dormiu. Helena levou um café para ele às 4 da manhã, sem que ele pedisse. Ele aceitou em silêncio, com um aceno quase imperceptível. Depois de 3 dias, Dona Vivian estabilizou. Miguel só deixou o hospital depois de fazer a diretoria assinar um acordo de confidencialidade e transferir uma doação milionária para a ala de cardiologia. Helena seguiu seu plantão como sempre. Achou que aquilo seria o fim. Mas não foi. 2 semanas depois, esbarrou com Miguel no café do hospital. Ele não deveria estar lá. E definitivamente não parecia ser do tipo que voltava. Mas lá estava ele, de blazer azul marinho, parado na fila com um copo de café ruim na mão. "Você de novo", comentou ele assim que a viu.
Helena arqueou a sobrancelha. Sua avó não foi internada de novo, né? Não. Tá ótima. Andando por aí como se fosse dona do bairro inteiro. Ela meio que é, respondeu Helena, cruzando os braços. Ele sorriu de canto. Aquilo a surpreendeu. Levantou o copo de café. Você bebe isso aqui? Melhorou um pouco, mas ainda tem gosto de arrependimento. Ela riu, balançando a cabeça. Miguel a encarou com aquele olhar indecifrável. Jantar disse, do nada. Ela piscou. Como é? Você salvou a vida da minha avó. Me deixa te agradecer. Eu só estava fazendo o meu trabalho. Então me deixa agradecer por ter feito melhor que qualquer um. Helena hesitou. Eu não saio com familiares de pacientes. Perfeito, respondeu Miguel, com um sorriso. Eu não sou seu paciente. Sou só um cara pedindo 1 hora do seu tempo. Ela deveria ter dito não, mas não disse. O encontro foi num restaurante pequeno, numa ruazinha da Vila Madalena. Lugar aconchegante, luz baixa totalmente fora do perfil de alguém como Miguel Vale. Mas ele foi, e, de propósito, escolheu a pior mesa canto dos fundos, cadeira bamba. Você fez isso de propósito, reclamou Helena. Queria saber se você sabe rir de uma cadeira ruim. Você é ridículo. Quase nunca me dizem isso. O jantar foi surpreendentemente normal. Sem seguranças, sem ostentação. Apenas ela, uma enfermeira da Zona Leste que já trabalhou em 2 hospitais para pagar a faculdade. E ele, um bilionário que parecia desconectado da vida real. Mas ela percebeu faíscas disso nele. No jeito como ouvia de verdade. No jeito como perguntava sobre seus plantões, seus pacientes, sua vida. E pela primeira vez em muito tempo, Miguel não se sentiu um sobrenome. Sentiu-se um homem. Depois do jantar, ele a acompanhou até em casa. Nada de motorista. Nada de aplicativo. Foram caminhando pela calçada molhada, atravessando a pracinha, entre os vendedores de milho e os cachorros de rua. Perguntou se podia beijá-la. Ela disse não. Mas o sorriso dizia: talvez na próxima. 2 dias depois ele ligou. Depois, 3 dias depois, de novo. E então mandou o almoço para o hospital. Nada exagerado, só uma quentinha simples, arroz, feijão, frango grelhado, saladinha e um bilhete rabiscado. Tomara que isso seja melhor que o café ruim daqui. Helena revirou os olhos. Mas sorriu. Ainda não era amor. Mas foi a primeira rachadura no muro, que ela sempre manteve bem fechado. E Miguel, sem saber, tinha acabado de fazer o primeiro investimento real da vida dele. Um que não dava lucro. Dava verdade. Começou pequeno. Ele mandava mensagem em horários esquisitos. Quantos pacientes hoje? Todos inteiros? Me conta uma coisa que te fez rir. E ela sempre respondia. Sem querer admitir, começou a esperar ansiosa pelo toque do celular com o nome dele. E quando ela demorava, vinha outra mensagem. Vou pedir café como resgate. Ela nunca disse, mas ele fazia ela rir mais do que qualquer um em muitos anos. Miguel nunca foi de correr atrás. Sempre foi de comprar, adquirir, absorver, sem pedir, sem negociar. Mas Helena não era um contrato. Não era uma ação na bolsa. Não queria o dinheiro dele. Nem o sobrenome. E de repente, ele se viu do outro lado tendo que se esforçar para estar à altura dela. E estranhamente, ele não odiava isso. O primeiro beijo aconteceu na porta do apartamento dela. No meio de uma tempestade típica de verão. Daquelas que chegam sem avisar, sem música, sem preparação, sem glamour. Só trovões, cheiro de terra molhada e o silêncio que fica quando a gente para de fingir que não quer. No meio de uma frase, ela parou, olhou para ele. E ele a beijou como quem não devia, mas precisava. Quando se afastou, ela disse:
Não estraga isso fingindo que não nada. Ele não sorriu. Só respondeu: não vou. Eles não colocaram rótulos, mas encontraram um jeito. Ela tinha os plantões intermináveis. Ele, as reuniões, as viagens, os contratos. Mas de algum jeito sempre dava certo no sofá apertado, na varanda, em conversas que importavam mais do que qualquer dos dois estava pronto para admitir. Até que Miguel fez o que sabia fazer muito bem. Se fechou. Começou com mensagens mais curtas, menos ligações, viagens de trabalho sem muita explicação. Helena não era boba. Sabia reconhecer quando alguém começava a fugir. Quando ele finalmente apareceu na porta dela, depois de 9 dias de silêncio, ela deixou ele entrar, mas cruzou os braços. Você some como quem desliga um interruptor, disse, seca. Ele não discutiu. Eu não sei fazer isso, admitiu. Então aprende, respondeu ela, ou me deixa ir. Eu não quero te deixar. Então para de me tratar como se eu fosse um risco no teu balanço patrimonial. Levou uma semana para ele entender que ela não estava blefando. E aí fez uma coisa que ninguém no mundo dele imaginaria. Levou ela para casa, para a cobertura dele na Zona Sul, pro apartamento de vidro, mármore e silêncio, pros fantasmas. Eu cresci aqui, ouvindo que emoção é fraqueza, confessou. Helena entrou no hall, olhou em volta como quem entra num museu de gente triste. E sua avó? Perguntou. Ela era a única que enxergava além. Me dizia que se eu não aprendesse a ser homem de verdade, ia ser só um rei solitário. Ela se virou, encarou ele. E você é? Tô tentando, respondeu, mas eu tenho medo. Medo de quê? De que, se eu abrir a porta, você vai embora antes de eu entender como se faz para segurar alguém. Helena segurou na mão dele. Então deixa a porta aberta. E eu te mostro que não vou a lugar nenhum. Por um tempo encontraram paz. Miguel até começou a frequentar o hospital não para aparecer, nem para se exibir. Por Vivian e por Helena. Chegava com lanches para o plantão da madrugada. Ajudava a levar cobertor para a sala de descanso. Conversava com as enfermeiras como gente, não como prestador de serviço. O nome dele ainda tinha peso. Mas ali, perto de Helena, ele carregava intenção, não status. Até que veio a noite em que tudo quebrou. O coração de Vivian parou, enquanto Miguel fazia uma palestra em São Paulo. Ele voltou correndo, mas só encontrou um quarto vazio. Lençóis limpos, monitores desligados, mãos frias. Ela se foi. E dessa vez, nem Helena conseguiu salvar. Miguel ficou no corredor, sentado no chão frio, de costas para a parede, mãos fechadas, olhos vazios. Helena chegou devagar. Ela foi em paz, disse baixinho. Ele não se mexeu. Miguel chamou de novo. Sinto muito. Ele se virou, olhos sem vida. É por isso que eu não amo Helena, porque tudo que eu amo morre. Ela respirou fundo e respondeu firme. Isso não é culpa do amor. Ele desviou o olhar e foi embora. Sumiu. 1 mês inteiro. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Ela tentou uma vez. Depois parou. Porque o luto não atende ligação perdida. E Miguel nunca soube como pedir ajuda. Quando voltou, era mais uma daquelas noites de chuva. Parou em frente ao prédio dela, encharcado, sem guarda-chuva, sem armadura, sem sobrenome. Só ele. Quando ela abriu a porta, ele só disse: eu quebrei. Ela olhou para ele, respirou fundo. Percebi. Eu não sei como consertar. Ela segurou na mão dele. Não se conserta. A gente aparece. E continua aparecendo, mesmo quando é difícil, mesmo quando é entediante, principalmente quando é assustador. Ele só assentiu e entrou. Não como quem exige perdão, mas como quem finalmente
decidiu aprender. Miguel ficou. Não por uma noite, nem por uma semana. Ficou porque Helena não fechou a porta quando devia. Porque ela fez as perguntas certas e deixou o silêncio fazer o resto. Porque pela primeira vez na vida alguém viu ele quebrar e não se afastou. Ele começou a se mover mais devagar. Falava menos. A arrogância diminuiu. O tom ficou mais baixo. Não desapareceu. Só ficou mais quieto. Alguns dias, ele não dizia absolutamente nada. Helena não tentava preencher o silêncio. Só colocava uma xícara de café coado na mão dele e sentava perto o bastante para que ele sentisse sua presença. Ela tinha aprendido que o luto não é coisa que se conserta, é coisa que se carrega. E às vezes você carrega por alguém, até que essa pessoa consiga carregar sozinha de novo. No dia do velório de Vivian, Miguel não quis cerimônia pública. Não quis flores nem discursos. Quis um banco na Praça do Alto, debaixo da mangueira. Quis silêncio. E quis Helena sentada ao lado. E foi isso que fizeram. Sem câmeras, sem ternos, sem protocolos. Só ele, uns poucos que Vivian chamava de amigos. E a mulher que, sem nunca ter pedido, virou sua âncora. Depois da despedida, ele ficou sozinho no banco. Cotovelos nos joelhos, olhos perdidos no vazio. Ela vinha alimentar os passarinhos aqui e disse, todo domingo, até na chuva. Helena sentou ao lado. Ela amou muito, respondeu. Miguel assentiu. Amou e sussurrou melhor do que eu. Você ainda está aprendendo. Ele olhou para ela, me dá um medo danado de perder agora. Então não perde tempo fingindo que não se importa. Naquela noite, ele a beijou, como quem pede desculpas, como quem faz uma promessa, como quem pela primeira vez entendia o peso do amor. Eles não chamaram de morar juntos, mas o casaco dele ficou pendurado atrás da porta dela. A escova de dentes dele apareceu no potinho do banheiro, do lado da dela. Ela começou a comprar o pão de queijo que ele gostava, sem perguntar. Ele consertou aquela dobradiça da porta do armário que ela ignorava fazia meses. Não era uma fusão. Era mais simples, mais forte. Era construção. E Miguel, que um dia foi dono de meio horizonte da Avenida Faria Lima, agora encontrava alegria em segurar a mão dela enquanto escolhiam frutas na feira de sábado. Ele estava mudando e isso dava um medo danado. Então veio a proposta. Um conglomerado de tecnologia de Singapura queria comprar a Vale Saúde, a empresa que ele construiu. Não era uma aquisição hostil. Era uma despedida elegante. Bilhões, dinheiro suficiente para sumir do mapa. O conselho pressionou. O advogado dele disse que seria loucura recusar. Ele não contou para Helena logo de cara. Não sabia como. Parecia definitivo demais. Soava como um adeus. Mas ela achou os documentos. Numa noite, enquanto arrumava as coisas da mesa, viu a pasta aberta no notebook dele. Quando Miguel entrou na cozinha, ela não gritou. Só perguntou: "Você vai embora?" Ele congelou. Não. Então por que parece que está planejando sumir? Ele se sentou de frente para ela, passou a mão no cabelo. Parecia mais novo do que parecia há semanas. Pensei nisso, admitiu. Vender tudo, recomeçar. Num lugar mais calmo, mais seguro. E eu? Perguntou com a voz calma. Eu tenho direito de opinar nesse plano de fuga? Ele olhou direto nos olhos dela. Por isso eu não assinei. Ficaram em silêncio. Então Helena perguntou: do que você tem tanto medo? Que eu vá estragar tudo? Que um dia você acorde e perceba que não pertence à bagunça que é a minha vida? Ela se inclinou para frente. Eu não pertenço à sua vida antiga, mas eu pertenço a essa, a que você vem construindo desde o dia em que apareceu naquela unidade de terapia intensiva. Miguel assentiu, devagar. E então disse as palavras que nunca achou que diria. Então me ajuda a ficar. Ele recusou a proposta.
Investiu pesado na expansão dos projetos sociais da empresa. Criou uma bolsa no nome da Vivian para custear a formação de enfermeiros e técnicos. Colocou Helena no conselho da fundação. Disse para o presidente: ela não é executiva, é enfermeira e sabe exatamente o que importa, Ned. Esse é o currículo que interessa. Helena não queria holofotes, mas usou o cargo para mudar políticas, financiar pesquisas, lutar por melhores condições nas unidades públicas de saúde e nas UPAs. Não vestia roupa de grife, não dava entrevistas, só fazia o trabalho. E Miguel a olhava com aquele espanto calado de quem sabia que nunca seria digno dela, mas passaria a vida tentando. Então veio a tempestade, literalmente. Chuva torrencial, apagão na cidade inteira, ruas alagadas. 3 hospitais ficaram sem luz. A clínica popular onde Helena trabalhava virou campo de guerra. Ela ficou 28 horas seguidas no plantão, sem comer, sem dormir, costurando feridas na luz de lanternas. Miguel implorou para ela ir para casa. Ela recusou. Essas pessoas precisam de mim. E eu, Helena, eu preciso de você. Ele gritou pelo telefone. Silêncio. Depois, ela respondeu com doçura: então confia que eu volto. Quando ela entrou no apartamento, no dia seguinte, coberta de sangue, barro e olheiras, Miguel a abraçou e não soltou. Achei que tinha te perdido, sussurrou. Eu tava salvando gente, respondeu. Você é a única que já me salvou. Naquela noite, ele tirou do bolso um anel. Sem caixa de veludo. Sem discurso ensaiado. Só um pequeno solitário na palma da mão. Como se não fosse nada, como se fosse tudo. Você não precisa disso, disse. Mas eu preciso perguntar. Porque você me mudou. Porque eu quero construir uma vida onde nenhum de nós precise sumir para sobreviver. Ela ficou olhando para ele, dizendo-se. Então sussurrou. Tá bom. Ele arregalou os olhos. Tá bom? Ela riu exausta. Sim, Miguel. Isso é um sim. Ele colocou o anel no dedo dela como quem ainda não acredita em milagres. Mas tem um sentado no colo. Miguel pediu Helena em casamento numa quinta-feira chuvosa. Não contaram para ninguém até segunda. Ela não queria festa, nem holofote. Queria tempo. Tempo para acreditar que era real. Que ele era real. E Miguel deu isso para ela pela primeira vez. Ele não teve pressa. Começaram a planejar uma cerimônia pequena, um jardim, amigos próximos, um violão e um quarteto de cordas. Seu José, o porteiro do prédio onde Miguel morava desde moleque, aceitou celebrar a cerimônia. Aquele homem tinha visto ele crescer. Merecia testemunhar quem ele se tornou. Mas a vida, claro, não espera casamentos acontecerem. Tudo começou com uma reportagem. Uma que Helena não esperava ver. Uma investigação sobre a Vale Saúde. Especificamente sobre o pai de Miguel. Documentos antigos, fraude corporativa, contratos que colocaram vidas em risco para gerar mais lucro, hospitais públicos que cortaram custos porque o conselho de administração exigia. E no fim do texto, uma linha solta. A investigação levanta dúvidas sobre o quanto o atual CEO, Miguel Vale, sabia e estava envolvido. Helena leu 3 vezes. Depois, leu em voz alta mais uma vez. Miguel já estava no modo de apagar incêndio quando ela entrou na sala dele. Você sabia, disse ela. Os ombros dele endureceram. Eu sabia de algumas coisas. Não fazia ideia do quão fundo ia. Ela jogou o dossiê em cima da mesa. Manchetes de jornal. Prints. Áudios vazados. Isso não é só má gestão, eram pacientes, Miguel. Gente. E eu nem fazia parte do conselho na época. Mas você acobertou, ela acusou. Ele desviou o olhar. Eu tentei conter. Segurar o que ainda dava para salvar. Você protegeu uma empresa que destruiu vidas para deixar número bonito em planilha. Eu protegi o que achei que ainda tinha jeito.
E o que você acha agora? Ele ficou em silêncio. E esse silêncio respondeu mais do que qualquer palavra. Helena virou as costas e foi embora. Não disse mais nada. Na manhã seguinte, o anel de noivado estava numa tigelinha de barro, em cima da pia da cozinha. Miguel viu assim que entrou. A garganta apertou. Não tocou no anel, só sentou na mesa. A cabeça entre as mãos e ficou ali, meia hora, 1 hora, até se levantar, pegar o anel e sair. Os dias seguintes foram um pandemônio. Jornal, rádio, internet, todo mundo em cima. Miguel não tentou se defender, não deu entrevista, não rebateu, não processou ninguém. Foi à TV e renunciou ao cargo de diretor-presidente da rede de hospitais. Fez uma declaração completa, admitindo tudo. O que sabia, o que escondeu e o que tentou impedir. O conselho ficou possesso. Acionistas ameaçaram processá-lo. Ele não se abalou. Se salvar meu nome custa minha alma, então eu prefiro perder os dois, respondeu. Helena assistiu à coletiva na copa da clínica comunitária. Os colegas olharam para ela. Ela não disse nada. Terminou o pão com queijo e voltou para o ambulatório. Mas lá dentro alguma coisa quebrou. 2 semanas depois, Miguel apareceu na porta da clínica. Não estava de blazer, nem de carro de luxo. Veio de metrô, de jeans surrado, moletom e olheiras fundas, de quem tinha desmontado o próprio império para não perder quem amava. Anda comigo, pediu. Ela olhou, respirou fundo e foi. Caminharam em silêncio por uns 5 quarteirões, até ela parar. Eu não precisava que você se sacrificasse por mim. Eu não me sacrifiquei. Eu precisava que você visse quem eu escolhi ser. Eu vi, respondeu. Só não entendi. Por que agora? Por que não antes? Ele passou a mão no rosto, cansado. Porque a vida inteira eu tentei ser o homem que meu pai respeitava. E só perdi você para entender que ele nunca mereceu me criar. Helena piscou, segurando a emoção. E então disse, pela primeira vez em semanas: eu nunca deixei de te amar. Só não suportava te ver se tornando alguém que você não é. Ele segurou as mãos dela. Acho que finalmente parei de ser hélice e comecei a ser seu. Não voltaram imediatamente. Começaram a se reconstruir. De verdade, do que era real, não do que era perfeito. Fizeram um trabalho voluntário, fundaram uma ONG de saúde comunitária no nome de Vivian e começaram um projeto para levar atendimento médico a comunidades ribeirinhas, quilombolas e periferias. Miguel nunca mais subiu em palco para discurso. Preferia dirigir ele mesmo a van das doações. 6 meses depois do escândalo, quando a poeira baixou, Miguel chegou em casa com as mãos manchadas de tinta. Resolveu ajudar na pintura da clínica. Helena arqueou a sobrancelha. Nem me pergunta quantas paredes eu estraguei. Ela riu. Foi até ele, segurou suas mãos sujas e disse: me pergunta de novo. Ele piscou, sem entender. Agora, do bolso do casaco, tirou o anel. Como se nunca tivesse saído dali. Sem discurso dessa vez. Melhor assim, ela sussurrou. Ele colocou o anel no dedo dela e coube melhor do que antes, porque agora não era promessa, era certeza. Casaram-se numa manhã de céu limpo, no jardim dos fundos da clínica. Só família, uns amigos e mais ninguém. Sem fotógrafo, sem post, sem anúncio. Descalços, sinceros e inteiros. Helena vestia um vestido de algodão branco que a mãe dela costurou à mão. Miguel foi com o mesmo terno que usou no velório de Vivian. Quero que ela esteja aqui com a gente, disse ele. E Helena sorriu, beijou sua bochecha e respondeu: ela nunca saiu daqui. Depois dos votos, dançaram no orvalho da grama, ao som de uma caixinha de som que Daniel trouxe. Jazz, uma música, um beijo, uma vida inteira começando simples e inteira. Não fizeram lua de mel. Tinham uma vida para viver. 2 meses depois,
Helena sentou na beira da cama com um teste de farmácia na mão. 2 linhas rosas. Olhava, piscava, olhava de novo. Achava que se olhasse muito podia mudar. Miguel entrou. Viu ela pálida, segurando aquilo. Helena. Ela só estendeu o teste. Ele pegou, leu. Depois olhou para ela assim, você... Ela assentiu, quase sem voz. Ele respirou fundo, sentou ao lado dela, pegou sua mão. Me diz o que você precisa. Ela olhou nos olhos dele, marejando. Que você não me deixe. Ele apertou a mão dela e nunca. Nunca mais. Ela soltou uma risada que virou soluço. Você já me disse isso antes. E nunca quis dizer tanto quanto agora respondeu, beijando os nós dos dedos dela. E o resto, a gente resolve junto. A gravidez não foi fácil. Enjoo, pressão, repouso. Teve que deixar os plantões, parar as viagens para as comunidades. E odiava aquilo. Me sinto inútil, reclamou um dia, recebendo soro na veia. Miguel fez carinho nas costas dela, firme. Você não é inútil. Tá criando a única pessoa no mundo que eu vou amar tanto quanto amo você. Ela revirou os olhos. Você é um bobo. Sou seu. Numa manhã fria de junho, com garoa fina batendo na janela da clínica, Helena entrou em trabalho de parto. 6 horas depois, nasceu a filha deles. Olhos escuros, mãozinhas firmes, um choro que encheu a sala inteira. Deram o nome de Vivian. Quando Helena viu o nome na certidão, chorou. Você nem me perguntou? Não precisei, Miguel respondeu. Você é a única coisa que ela amou mais do que a mim. A paternidade mudou Miguel de jeitos que ele nunca imaginou. Aprendeu a preparar mamadeira, trocar fralda na madrugada e até fez um bercinho de balanço com muita luta. 3 vídeos no YouTube e alguns dedos esfolados. Ainda fazia negócios. Ainda usava terno. Mas às 19h30 todos os dias, sem exceção, o celular dele apitava. Hora da historinha. E não importava quem fosse. Nem presidente de conselho, nem ministro, nem prefeito. Quem estivesse na linha, esperava. Porque agora, pela primeira vez na vida, Miguel Vale não estava mais fugindo do que realmente importava. Com 3 meses, Helena voltou a trabalhar meio período no posto de saúde do bairro. Vivian ficava com uma prima de Miguel, uma enfermeira pediátrica aposentada, que agora vivia dizendo que Miguel estava mole demais, mas sempre com aquele tom carinhoso típico de quem gosta de implicar. Helena amava seu trabalho. Mas agora tudo parecia diferente. Cada dor, cada ferida, cada batida de coração parecia mais próxima, mais dela. Então veio o incêndio não no sentido figurado. Um curto-circuito no quadro de luz do andar de baixo do posto. Todos conseguiram sair a tempo. Mas o prédio não resistiu. Foi perda total. Do outro lado da rua, com lágrimas escorrendo no rosto, Helena assistia às chamas consumirem aquele lugar que era tanto dela. Miguel estava ao lado, segurando a filha enrolada num cobertor de lã, daqueles bem velhos, cheio de bolinhas, mas que tinha cheiro de casa. Aquele lugar era um começo, ela sussurrou. Então a gente começa de novo, ele respondeu, apertando sua mão. A gente reconstrói. Em menos de 24 horas, Miguel conseguiu um financiamento emergencial com um amigo da cooperativa de crédito local. Em uma semana já haviam montado tendas de atendimento provisório no terreno baldio ao lado. Em um mês, ele conseguiu comprar uma casa antiga, desativada ali na mesma rua, e começou a reforma. O jornal da cidade chamou de milagre. Helena sabia o que era de verdade. Era o amor de um homem que enfim aprendeu a ficar. Quando isso realmente importa. Quando a nova unidade de saúde ficou pronta, não teve inauguração nem fita para cortar. Apenas uma placa simples na fachada, feita na marcenaria do seu Zé, com letras de ferro. Unidade de Saúde Comunitária Vivian Vale, construída na dor, reconstruída no amor, mantida por quem escolhe ficar.
Miguel largou de vez os cargos que tinha nos conselhos empresariais. Helena publicou seu primeiro livro e Vivem disse sua primeira palavra, luz. Quando ouviram, Miguel olhou para Helena com os olhos cheios d'água. Ela vê o mundo como você vê. Helena sorriu segurando sua mão. Não, como nós vemos. Eles não corriam atrás de dias perfeitos. Eles os construíam. Um plantão, uma historinha antes de dormir. Um beijo na varanda com a cidade lá embaixo, acalmando. Eles não eram mais quem foram no começo. Eram algo muito melhor. Vivem fez 5 anos no inverno. Pintou tudo o que conseguiu. Paredes, folhas, roupas. Até notebook do pai, uma vez. Disse que era arte moderna. Miguel não discutiu. Só comprou outro e avisou para todo mundo que aquela mancha de tinta agora era uma relíquia da família. Helena riu até não aguentar mais. Não era a vida que ela tinha imaginado. Era melhor. Naquela altura, a unidade já tinha atendido mais de 12.000 pacientes. E a fundação que criaram financiava projetos de saúde em 5 cidades do interior. Miguel transformou o que antes era um império de negócios numa força silenciosa para o bem. Sem logos, sem manchetes, só resultados. E toda quinta-feira, sem falhar, ele ia buscar Vivem na escola, sempre com uma caixinha de suco de manga e o livro que ela estava apaixonada naquela semana. Você já comandou reunião de milhões, brincou Helena uma noite. Ele sorriu. E ainda comando. Só que agora sei qual reunião importa mais. Compraram um sítio 2 horas para dentro do estado. Sem Wi-Fi. Sem portões elétricos. Só mato, cheiro de terra molhada, pássaros e a sensação de que tudo aquilo foi conquistado, suado, merecido. Naquele verão tiraram uma foto na varanda. Vivem no meio. Braços para o alto, gargalhando. Miguel e Helena atrás, abraçados. Daniel, o amigo de infância, tirou a foto e comentou. Isso aí dava um cartão de Natal, hein? Helena olhou para a foto, sorriu e respondeu. Não, isso aqui é a nossa prova. A vida não ficou mais fácil. O pai de Helena faleceu tranquilo num asilo simples da cidade. Um primo de Miguel ficou doente. A unidade de saúde enfrentou novas lutas por verbas. Mas eles não fugiram. Eles apareceram. Se apoiaram. Continuaram construindo. Uma hora, uma escolha, uma cicatriz por vez. No 10º aniversário de casamento, Miguel levou Helena de volta ao banco da praça principal, aquele onde um dia eles quase desmoronaram. Dessa vez, foram os 3. Vivem correu na frente, braços abertos, rindo como quem abraça o vento. Helena olhou para Miguel. Você tá bem? Ele sorriu, olhando para ela. Eu achava que amar era ter controle. Tocou de leve o rosto dela. Agora eu sei que amor é liberdade. Ela sentou ao lado dele, deitou a cabeça em seu ombro. Ele se inclinou e disse baixinho. Você salvou minha avó. Salvou você mesma. Ela respirou fundo. Respondeu olhando nos olhos dele. Eu só fiz isso porque encontrei algo por quem valia a pena viver. Não algo. Ele corrigiu, sorrindo a alguém. Miguel assentiu, olhando a filha correndo com aquela mistura teimosa dele e o coração doce da mãe. Eu não achei que seria capaz de amar assim, tanto. Você só não sabia que era seguro. Não era. Talvez nunca seja. Mas eu o amo mesmo assim. Essa é a diferença entre sobreviver e viver. Ele segurou forte a mão dela. E eu terminei com essa coisa de só sobreviver. Vivem voltou correndo e se jogou no colo deles como se ainda coubesse. Vocês são minhas pessoas favoritas, disse, simplesmente. Helena beijou sua testa. Miguel sussurrou. E você é a nossa. A cidade seguiu. Prédios subiam.
Lojas fechavam, outras abriam. A vida não parava. Mas, em algum cantinho tranquilo do interior, uma família sentou-se num banco de praça, sem mais nada a provar. Só tudo o que ainda havia para sentir. E pela primeira vez, Miguel não fez contas de quanto tinha ganhado ou perdido. Ele só olhou ao redor e percebeu que aquilo era tudo o que ele sempre precisou.